Olá, podem me chamar de Dona Lourdes. Esse é o nome fictício que escolhi para contar a minha história, se ela for escolhida. Sinceramente, espero que seja, porque acredito que muita gente precisa ouvir o que eu vivi. Não para me julgar, mas para refletir, para sentir e talvez para aprender com os erros que, às vezes, a gente só enxerga tarde demais. Essa história começa há 7 anos. E parece mentira que tenha passado tanto tempo, porque para mim parece que foi ontem. Ou pior, parece que foi tudo um sonho ruim, do qual eu ainda espero acordar. Era uma segunda-feira. Eu me lembro bem porque era o dia que eu tinha marcado uma consulta no hospital público da cidade. Uma consulta simples, só para revisar meus exames de rotina. Nada urgente, nada que justificasse o que viria a acontecer. Meu filho, o Carlos, insistiu em me levar. Achei estranho porque ele raramente se oferecia para essas coisas. Ele sempre dizia que estava ocupado, que o trabalho na empresa de transportes estava puxado, que a esposa, a Melissa, precisava dele, que os filhos exigiam muito. Mas naquele dia, ele apareceu cedo em casa. Me ajudou a arrumar a bolsa, pegou meus documentos, meus exames e até me trouxe uma garrafinha de água. Senti uma pontinha de alegria. Talvez ele esteja mudando, pensei. O caminho até o hospital foi tranquilo. Ele colocou uma música instrumental no carro, conversou comigo sobre o tempo, sobre o futebol, até sorriu. Mas hoje, olhando para trás, aquele sorriso tinha algo de estranho, um cansaço ou talvez uma culpa. Chegamos ao hospital e ele me acompanhou até a recepção. Entregou meus papéis, ajudou com a ficha. Depois, olhou para mim com uma expressão séria, segurou minhas mãos e disse: "Mãe, senta aqui um pouquinho, tá? Eu só vou até a farmácia pegar um remédio para Melissa. Coisa rápida, já volto." Eu assenti. Ele me deu um beijo na testa. Eu fiquei sentada numa das cadeiras do corredor, com a bolsa no colo e a pastinha de exames apertada contra o peito. O relógio marcava 10h47. A enfermeira me chamou para a triagem às 11h05. Fiquei surpresa porque minha consulta era às 14, mas ela disse que o médico havia antecipado a agenda. Entrei, fiz o atendimento, voltei para o corredor. Carlos ainda não tinha voltado. Esperei mais um pouco. 1 hora, 2, 3. Às 15 horas, pedi para usar o telefone da recepção. Liguei para o celular dele. Chamou até cair na caixa postal. Tentei de novo. Nada. Comecei a ficar aflita. Perguntei para uma atendente se alguém poderia verificar se ele estava por ali. Ela disse que não havia mais ninguém esperando com meu nome. A noite chegou. Um dos seguranças me ofereceu um chá. Eu aceitei, meio envergonhada. Ele tentou me acalmar. Às vezes o celular descarrega. Amanhã cedo ele aparece. Mas ele não apareceu. Nem no dia seguinte, nem no outro, nem na semana seguinte. Fui ficando no hospital por insistência de uma enfermeira chamada Dora, uma moça de voz firme e coração generoso. Ela me arrumou um quarto improvisado nos fundos do ambulatório porque eu já estava fraca, confusa, sem rumo. Cada vez que alguém novo passava pelo corredor, eu virava o rosto esperando ver o Carlos entrando apressado, com um sorriso sem jeito e uma desculpa qualquer. Mas não. Em vez dele, vieram os dias longos, os olhares de pena, os cochichos dos funcionários que tentavam entender o que uma senhora de 68 anos fazia morando, literalmente, dentro de um hospital. A diretora chegou a dizer que eu não podia ficar ali. Mas Dora insistiu, garantiu que cuidaria de mim até que minha situação fosse resolvida. E assim foram se passando as semanas. Ninguém me procurou, nenhum parente, nenhum amigo, ninguém apareceu para me levar para casa, nem para perguntar onde eu estava. E o celular? O Carlos sempre dizia que meu aparelho antigo não valia a pena, então eu usava um daqueles modelos simples, sem acesso a nada. E ele estava com ele, desde o dia em que me deixou lá. Dora me emprestava o telefone às vezes, mas os números que eu lembrava eram poucos. Liguei para o fixo da casa do Carlos, caiu na secretária eletrônica. Liguei para o salão da minha irmã, em outra cidade, mas ela não atendia mais nos finais de semana. Liguei para a casa da Dona Elza, minha vizinha antiga, mas já tinha se mudado.
Foi aí que eu percebi que o mundo ao meu redor tinha mudado e eu tinha ficado para trás. E enquanto isso, o hospital ia se tornando meu lar. Eu ajudava como podia, dobrava lençol, embalava gaze, organizava fichas. Ajudava outras senhoras mais doentes do que eu a tomar sopa, a se ajeitar na cadeira de rodas. Me tornei ali uma espécie de avó silenciosa dos corredores frios. O tempo passava devagar. Eu ia para a capela todos os domingos e pedia para Deus me mostrar o porquê daquilo tudo. Às vezes eu rezava para esquecer, noutras rezava para lembrar o que tinha feito de tão errado para merecer aquilo. Mas o que doía mais era a ausência de resposta. Por que meu filho fez aquilo? Por que ele me abandonou como se fosse um fardo? Por que ele não olhou para trás nem uma vez? E assim, dia após dia, fui desaparecendo da vida dele, mas resistindo na minha. Até que um dia, 7 meses depois daquele abandono, uma médica nova chegou ao hospital. Seu nome era doutora Beatriz, e foi ela quem fez a pergunta que ninguém tinha tido coragem de fazer. Dona Lourdes, a senhora quer ajuda para buscar seus direitos? E naquele momento, algo despertou dentro de mim. A pergunta da doutora Beatriz ficou ecoando dentro de mim por dias. Buscar meus direitos. Ela disse com tanta firmeza, como quem oferece a alguém que perdeu tudo a chance de recomeçar. Mas naquele momento, eu não sabia se queria recomeçar, ou se apenas precisava entender o que tinha acontecido. Como uma mãe aceita que foi descartada pelo próprio filho? Como se aprende a respirar quando se perde o chão? Eu, que já tinha enfrentado tanta coisa na vida, desde o falecimento do meu marido quando Carlos ainda era um adolescente, até o câncer de mama que enfrentei sozinha aos 53, nunca imaginei que minha maior dor viria de quem eu mais amava. Doutora Beatriz era jovem, determinada. Nos dias seguintes, passou a conversar comigo com frequência, sempre com um tom respeitoso, mas direto. Ela dizia que era preciso agir, que eu não podia aceitar aquela situação como se fosse natural. A senhora sabe que isso é abandono, né? É crime. E se quiser, podemos registrar um boletim, acionar a defensoria, procurar seus direitos legais e sociais. Eu ouvi tudo com atenção, mas ainda não respondia. Não por medo, mas porque no fundo eu ainda esperava. Ainda achava que o Carlos podia voltar, me dizer que foi um engano, que algo aconteceu, que ele tentou voltar e não conseguiu. Essa era a verdade. A ficha ainda não tinha caído. Passei semanas nesse limbo emocional, dividida entre a realidade que me rodeava e a fantasia que me mantinha respirando. Às vezes, sonhava com ele. Sonhos repetidos em que ele aparecia no hospital, com os olhos cheios de lágrimas, me abraçava forte e dizia: "Mãe, me perdoa, eu fui um idiota." Acordava com o travesseiro molhado, o coração apertado e o mesmo vazio no corredor. As pequenas pistas do abandono. Com o tempo, comecei a ligar os pontos. Me lembrei de um domingo antes da consulta, quando vi Melissa, minha nora, cochichando algo para o Carlos durante o almoço. Ele parecia nervoso, suava, olhava para mim e desviava o olhar. Naquele dia, ela disse que não queria que eu morasse mais com eles depois da reforma da casa. A senhora podia ir para o interior, né, Dona Lourdes? Um lugar mais calmo, mais sossegado. Disfarcei com um sorriso, mas aquilo ficou martelando. Outra vez, escutei meu neto de 6 anos perguntando: "Papai, por que a vovó ainda mora aqui?" Carlos desconversou. A verdade é que eu já estava incomodando. A presença que antes era apoio virou peso. Eu percebi os olhares, os suspiros, os jantares em que me ignoravam. Mas eu fingia não ver. Porque mãe faz isso, né? Finge que não sente, só para não causar mais conflito. Eu já tinha visto histórias parecidas na TV. Gente deixada em abrigo, idosos esquecidos no hospital. Mas nunca imaginei que seria eu. Primeiro contato com a verdade. Doutora Beatriz insistiu tanto que um dia eu finalmente aceitei conversar com uma assistente social chamada Rosana. Ela foi gentil, paciente, ouviu tudo. E depois de anotar, me perguntou: "A senhora já pensou em verificar se ainda está registrada no endereço do seu filho? Essa ideia nunca tinha me ocorrido." Rosana puxou os dados pelo sistema interno e ali veio o primeiro choque concreto.
O endereço do hospital é o único que consta vinculado ao seu nome no momento. Ou seja, ele já deu baixa na sua residência com ele. Foi como uma punhalada. Carlos já tinha me desvinculado da vida dele, formalmente, legalmente. Eu ainda não sabia, mas nos meses seguintes descobriria que ele foi além. Ele entrou com um pedido judicial para me declarar sem condições de viver sozinha, usando relatórios médicos desatualizados, como se eu fosse incapaz, dependente, um peso. Rosana sugeriu que entrássemos em contato com uma defensora pública, mas eu pedi um tempo. Naquela noite, voltei a rezar, mas pela primeira vez em meses, minha prece mudou. Eu não pedi para esquecer, eu pedi força para lembrar sem doer. A visita que mudou tudo. Algumas semanas depois, algo inesperado aconteceu. Uma enfermeira veio correndo até meu quarto. Dona Lourdes, tem uma moça querendo falar com a senhora. Diz que é sua sobrinha. Meu coração disparou. A única pessoa da família por parte da minha irmã era a Jéssica, filha da minha irmã mais velha. Fazia anos que não a via, desde que se mudou para São Paulo. Fui até a recepção e lá estava ela, cabelos cacheados, óculos escuros, uma bolsa grande no ombro. Tia Lourdes? Ela perguntou, emocionada. Nos abraçamos forte. Eu chorei, ela também. Como me encontrou? Uma amiga minha que trabalha na área da saúde comentou de uma senhora idosa morando há meses no hospital de Campo Sereno e me veio um pressentimento. Pedi fotos e te reconheci na hora. Ficamos horas conversando. Contei tudo, do dia no hospital, do sumiço, das tentativas de contato. Jéssica ficou indignada. Disse que aquilo era crime, covardia e que ia me tirar dali o quanto antes. Ela me levou roupas novas, trouxe uma pequena TV para eu assistir no quarto, falou com a direção do hospital e me prometeu uma coisa. Isso não vai ficar assim, tia. O Carlos vai ter que responder por tudo. Um novo começo? Com a ajuda de Jéssica, comecei a reorganizar minha vida. Abrimos um boletim de ocorrência, acionei a Defensoria Pública, voltei a ter documentos em dia. Ela me levou para viver com ela, provisoriamente, num apartamento em Sorocaba. Foram dias difíceis, eu chorava toda noite, mas já não era um choro de dor, era de alívio, por finalmente não estar mais invisível. E assim, aos poucos, fui começando a entender que minha história ainda não tinha terminado. Ainda existia vida depois do abandono. Ainda existia amor depois da ingratidão. Ainda existia luz depois de 7 anos de espera. Minha sobrinha Jéssica sempre foi prática. Assim que cheguei ao apartamento dela em Sorocaba, fez questão de montar uma rotina. Consultas médicas para atualizar meu estado de saúde, agendamento com psicóloga, conversa com assistente social e até um passeio semanal no parque para oxigenar a cabeça, como ela dizia. Mas dentro de mim, o caos ainda habitava. Era como se cada canto da minha mente repetisse como um sussurro insistente. Por que, Carlos? Onde foi que eu errei? Jéssica tentava me convencer de que a culpa não era minha, mas quem é mãe sempre se culpa. Ela conseguiu agendar uma reunião com a Defensoria Pública. Uma defensora chamada Elaine nos recebeu. Foi firme, porém acolhedora. Após ouvir meu relato, ela pediu o número de Carlos e, com minha autorização, fez uma ligação na nossa frente. Pelo viva voz, ouvimos a voz dele. Alô? Boa tarde, senhor Carlos da Silva? Quem fala é a defensora pública Elaine Matos. Estou aqui acompanhada da senhora Lourdes Maria da Silva, sua mãe. Houve uma pausa. Minha mãe? Ela está com a senhora? Sim, senhor, e estamos tomando conhecimento de alguns fatos bastante graves sobre o abandono dela em uma unidade hospitalar no interior de Minas Gerais.
Olha, não foi bem assim, ele começou a justificar. A situação foi muito difícil. A minha esposa teve um problema sério na época, eu estava sobrecarregado, minha mãe já estava precisando de cuidados e... Senhor Carlos, a senhora Lourdes ficou por quase 8 meses hospitalizada, sozinha, sem visita de familiares, com todas as tentativas ignoradas. Além disso, há indícios de que o senhor a removeu do endereço em comum sem seu consentimento, além de ter dado baixa em documentos oficiais. Não, ela concordou, a gente conversou, só que, com o tempo, foi ficando mais difícil. Ele está me dizendo neste momento que nunca foi avisada da decisão, que foi deixada no hospital com a promessa de que voltariam, mas nunca mais teve resposta. Silêncio. Eu não sei o que dizer. Jéssica interrompeu. Pois é, Carlos, quem devia saber era você. Eu sou a Jéssica, você lembra de mim, né? Filha da tia Norma. Sabe o que me envergonha? Ver minha tia, que cuidou de você a vida inteira, sendo tratada como um fardo. Carlos tentou mudar o tom. Jéssica, eu não quis que fosse assim. A Melissa estava pressionando e eu estava em uma situação insustentável. Me senti encurralado. E sua resposta foi descartar sua mãe? A defensora respondeu. Você tem noção do que isso causou? Ele respirou fundo, em silêncio, e disse, numa voz baixa, Eu quero me retratar. Eu quero conversar com ela, se ela permitir. Olhei para a defensora, para Jéssica, para mim mesma. A resposta estava pronta. Eu apenas disse, só quero ouvir, se for pessoalmente, e com respeito. O reencontro. Algumas semanas depois, Carlos viajou até Sorocaba. Jéssica insistiu para que o encontro fosse em um local neutro, acompanhado por uma mediadora. Foi no centro comunitário do bairro onde Jéssica morava. Sala simples, mesa redonda, 2 cadeiras de frente. Eu me sentei primeiro, mãos trêmulas, coração acelerado. Ele entrou pouco depois. Estava mais magro, olheiras fundas, mas o olhar era o mesmo. Mãe, pode sentar. Silêncio. Ele baixou os olhos. Quando falou, foi com a voz embargada. Eu errei, muito. Eu fui fraco, covarde. Eu deixei a Melissa me influenciar demais. Deixei o peso da vida me dominar. Eu via você como alguém forte demais, que sempre dava conta de tudo. Achei que por um tempo você poderia esperar. Esperar onde, Carlos? No hospital, deitada em uma cama gelada, ouvindo a porta abrir e nunca ser você? Ele chorou. Eu sinto muito, não sei como pedir perdão. Então não peça, apenas mude. Mude o bastante para nunca mais fazer isso com ninguém, nem comigo, nem com sua filha, nem com você mesmo. Ele concordou com a cabeça, em lágrimas. Eu estou me separando da Melissa. As coisas desandaram. A Júlia, sua neta, pergunta por você todos os dias. E por que você nunca deixou ela me ver? Ele não respondeu, mas eu já sabia a resposta. Ver a mim seria lembrar da culpa. Recomeço ou ponto final? Após o reencontro, muita coisa ficou no ar. Não voltamos a nos falar com frequência. Eu precisava de tempo, de espaço, de paz. Jéssica me convidou para continuar morando com ela, mas eu recusei. Usei um dinheiro que tinha guardado de uma rescisão antiga, com a ajuda do governo e de um pequeno financiamento da defensoria, e aluguei um pequeno apartamento na cidade. Meu canto, meu espaço. Passei a frequentar rodas de conversa com outras mulheres da minha idade. Contei minha história em um grupo de apoio. E ali, pela primeira vez, ouvi outra senhora dizer: Você não está sozinha, Lourdes. Eu também fui deixada, mas hoje estou em paz. Abracei aquela mulher como quem se abraça a si mesma. E entendi. O que me foi tirado não era o fim. Era apenas o começo de uma nova história. A minha. Aos 67 anos, eu recomecei do zero. Não foi fácil.
Nunca imaginei, depois de criar filhos, trabalhar a vida inteira, enfrentar perdas e batalhas, que teria que reaprender até usar o fogão de um apartamento alugado. Mas ali, naquele cantinho de 2 cômodos com uma varanda minúscula, nasceu algo que eu não via há muito tempo: a minha liberdade. Jéssica vinha me visitar sempre que podia. Levava frutas da feira, ajudava com os boletos online e ria comigo assistindo novela no domingo à tarde. Mas o mais bonito era ver que ela não me tratava como uma senhora indefesa. Me via como mulher, como pessoa, como alguém que teve a vida esmagada, mas escolheu levantar, mesmo que com as costas doídas e a alma em pedaços. Comecei a criar rotinas. Todo dia de manhã, preparava meu próprio café. Pão, manteiga, café com leite, como sempre fiz. Só que agora, sem precisar olhar por cima do ombro para saber se alguém precisava de mim. Agora, era eu quem precisava de mim. Entrei num curso gratuito de bordado que a prefeitura oferecia. Lá, conheci Dona Nair, uma senhora de 72 anos que usava batom vermelho todo dia e dizia que nunca se aposenta da alegria. Se a gente parar de sorrir, Lourdes, aí sim é que a gente envelhece, ela dizia, enquanto fazia pontos perfeitos num pano de prato com desenho de galinha. Eu ria e aprendia. Aos poucos, fui voltando a ser quem eu era. Ou talvez, me tornando quem eu nunca tive a chance de ser. E Carlos? Carlos continuava tentando contato. Mandava mensagens, às vezes flores no portão, que dessa vez eu recebia. Não por perdão imediato, mas por respeito à tentativa. Ele veio algumas vezes com a Júlia. A primeira vez que ela me viu, correu para os meus braços e disse: "Vovó, você é igual a da foto!" Chorei, porque era como se, naquele abraço pequeno, eu reencontrasse um pedaço de mim que eu pensava ter perdido para sempre. Mas entre mim e Carlos, a relação era cuidadosa. Eu impus limites. Sem cobranças, sem chantagens emocionais, apenas presença. A verdade é que a ferida cicatriza, mas a pele nunca volta a ser a mesma. Uma visita inesperada. Certa tarde, enquanto tomava café e bordava na varanda, alguém tocou a campainha. Era um rapaz bem vestido, com uma pasta na mão. Dona Lourdes? Sim. Meu nome é Victor. Sou advogado da empresa onde seu filho Carlos trabalhou por 18 anos. Ele pediu que eu viesse lhe entregar alguns documentos. Documentos? Ele me entregou uma pasta azul clara com fitilho branco. É um adiantamento do processo de inventário, da parte que ele abriu em nome da senhora. Ele está cedendo os direitos de uma pequena propriedade rural para você. Também solicitou a transferência do seguro de vida em seu nome. Fiquei em silêncio, atônita. Ele não quer mais nada? Nem parte? Nem metade? Não, senhora. Ele assinou a cessão com testemunhas. Diz que é uma forma simbólica de reparar parte do que fez. Recebi a pasta, ainda em choque. Não pelo valor, mas pelo gesto. E agora? Hoje, quase 1 ano depois daquele hospital em Minas onde fui deixada, eu me sento aqui na minha varanda, escrevendo esse relato, com a Júlia brincando na sala, Jéssica preparando o bolo na cozinha e meu bordado no colo. Carlos vem aos poucos, cuida do que pode, ajuda financeiramente, mas acima de tudo, tenta reaprender a ser filho. E eu? Eu aprendi que a maternidade é um amor que perdoa, mas também sabe se proteger. Porque às vezes, proteger o filho é dizer não. Às vezes, o maior gesto de amor é a distância necessária para que ele aprenda o valor da presença. E é por isso que resolvi contar tudo isso aqui. Talvez alguém que esteja me ouvindo agora esteja precisando lembrar que não é tarde demais para começar de novo. Nunca é. Depois que tudo se acalmou, percebi que as dores que carregamos na alma não desaparecem de uma hora para outra. Elas apenas aprendem a se acomodar, a se calar no canto do peito e nos deixam respirar.
Foi nessa fase que resolvi escrever cartas. Comecei como uma forma de terapia, mas virou um hábito. Escrevia para mim mesma, para minha mãe já falecida, para a menina que fui um dia. E por mais estranho que pareça, até para o Carlos. Em uma dessas cartas, escrevi: Querido filho, durante muito tempo tentei entender onde foi que eu falhei. Me questionei tanto que quase esqueci de olhar para o que eu acertei. Eu te dei amor, te dei meu tempo, meu esforço, minha vida. Talvez eu tenha errado ao não te mostrar limites antes. Talvez tenha te ensinado que mãe é só abrigo. Mas mãe também é pessoa. Hoje eu me redescubro e torço para que você também se encontre, não como filho da Lourdes, mas como homem. Que saiba ser pai da Júlia como eu tentei ser mãe para você. Com amor, sua mãe. Eu nunca entreguei essa carta, mas no fundo acho que ele sentiu cada linha. Pequenas alegrias, grandes vitórias. Lembro com carinho do dia em que consegui fazer minha primeira videochamada sozinha. Era um sábado. Júlia havia me mandado um desenho por mensagem e eu quis agradecer. Liguei pelo celular e disse: Vovó tá moderna agora, viu? Ela deu risada, com os dentinhos da frente ainda nascendo. Moderna e linda, vovó! Foi quando me olhei na câmera e sorri de volta. Não era vaidade, era orgulho, de mim. Participei de um evento na cidade sobre envelhecimento ativo. Fui uma das palestrantes convidadas depois que o grupo de apoio indicou minha história para a organização. Subi ao palco de cabelo preso, batom cor de vinho e o coração disparado. Contei minha trajetória para uma plateia de mais de 100 pessoas. E no fim, recebi um abraço apertado de uma mulher que chorava em silêncio. Ela disse: Você contou a minha história, só que com final feliz. Obrigada por me dar esperança. Ali eu entendi. Minha história não era só minha. Carlos e a reconstrução. Carlos continuava tentando. Levava Júlia para me visitar nos finais de semana. A cada ida, ajudava com alguma coisa no apartamento. Consertava tomadas, trocava a resistência do chuveiro, trazia frutas. Mas, acima de tudo, ouvia. Aprendeu a ouvir. Uma tarde, estávamos os três, eu, ele e Júlia, jogando dominó na varanda. Ela ria das pecinhas caindo. E Carlos, em silêncio, me olhou e disse: Mãe, você ainda consegue sorrir, mesmo depois de tudo. Claro, meu filho. Quem não aprende a sorrir com o que sobra, vive chorando pelo que perdeu. Ele ficou quieto, mas seus olhos marejaram. Não pedi desculpas, nem ele pediu. Porque às vezes o maior perdão vem nos gestos, no cuidado, na mudança. A história continua. Hoje, quando escrevo esse último trecho do meu relato, estou prestes a completar 68 anos. E não sei como será o futuro, mas sei que estou em paz. Meus dias são simples: bordado, café, ligações com Jéssica, visitas da Júlia e às vezes um bolo de fubá no forno. Carlos vem sempre que pode, e ainda que haja feridas, há também flores nascendo entre as rachaduras. Se você está ouvindo isso e passou por algo parecido, saiba, ser mãe não significa aceitar tudo. Não é preciso abrir mão de si para amar. Você pode e deve ser amorosa sem esquecer de si mesma. Obrigada por escutar minha história.